Meu amigo vascaíno, você está sentado ou você está de pé? Se você estiver de pé, se você estiver de pé, sente para você não cair no chão. A gente teve acesso ao laudo do Conselho Fiscal do Vasco da Gama sobre as contas de 2023 da gestão do Salgado. Senta aí, porque no Vasco da Gama tudo acontece. E a gente vai fazer alguns esclarecimentos e questionamentos, né? Porque, por enquanto, ninguém falou sobre isso aqui no YouTube, provavelmente nem vai falar, porque não saiu ainda na Net Vasco. E a gente vai falar muito aqui também sobre Vasco da Gama e Cruzeiro e Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Vasco pegando os dois gigantes de Minas Gerais aí na próxima semana. Começa pelo domingo, o Vasco vai até ficar direto lá em Minas Gerais. A gente vai falar muito aí sobre a situação da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Mas coloquem a atenção até o final aqui, perfeito? Se inscrevam no canal, deixem o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Cruzeiro. Ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco já vai ficar direto lá em Belo Horizonte, porque tem um jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, no dia 2. Então, não faria sentido o Vasco voltar para o Rio de Janeiro e simplesmente ter uma logística mais cansativa. Então, o Vasco fica na capital mineira ali até o dia do jogo. E o seguinte, né? A gente viu ontem que o Paiva deverá fazer mudanças mesmo no time do Vasco da Gama, aí para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Uma delas aí é o Felipe Coutinho, já começando como titular, né? Pegando de surpresa também a situação da zaga ali, porque o Léo, junto com o Maicon, mantidos ali como titulares, e o João Vitor como opção ali no banco de reservas, né? E a gente também vai ter mudança ali na ponta, né? Porque o nosso Ryan está suspenso, ou seja, a gente deve ter a entrada ali do Emerson Rodrigues ao lado do DVD para fazer os dois jogadores de lado de campo. Vamos aguardar aí o treinamento para ver como que o Vasco hoje vai colocar o time. Sobre o jogo contra o Galo vem com força total aí na Copa do Brasil, voltou a jogar bem, ainda ontem eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, ou, perdão, na Libertadores das Américas, o Fluminense que era o atual campeão da Libertadores, né? O Daverson acabou com o jogo, né? O pessoal aí se lamentando muito que o Daverson não veio para o Vasco. O negócio é a gente apoiar quem está aqui no nosso clube, né? Mas fica aquela situação triste mesmo, porque é um jogador que poderia estar aqui agregando, ajudando ao Vasco da Gama, mas a 771 não quis, né? Mas o seguinte, diante dessa situação, o Davidson não joga contra o Vasco. Quero esclarecer isso aqui, porque o Davidson já atuou com a camisa do Cuiabá na Copa do Brasil. Então, ele não vai jogar contra o Vasco da Gama. Ainda assim, o Atlético é um timaço ali e vai ser um jogão de bola. O Vasco vai ter que suportar esse jogo lá em Minas para vir com condições aqui para o Rio. Agora, vamos falar aqui sobre uma situação que nos deixou muito chateados. O Conselho Fiscal ontem soltou aí o seu laudo sobre as contas em exercício de 2023, o ano que foi o último aí da gestão do Jorge Salgado. O Pedrinho ficou aí uns 5, 6 meses
para poder soltar o balanço patrimonial. 5, 6 meses para poder soltar o balanço do clube. A gente teve um acréscimo, conforme vocês sabem, daquelas dívidas ocultas de 200 milhões de reais nas contas aí do associativo, de déficit, né? Entre outras sacanagens que aconteceu aqui na última gestão. Vou dividir aqui com vocês, porque ninguém falou sobre isso aqui no YouTube e provavelmente ninguém vai falar, certo? A gente está aqui com um parecer do Conselho Fiscal e paz, meus senhores, né? Paz, meus senhores mesmo. Que a recomendação do Conselho Fiscal é para que as contas sejam aprovadas. As contas, tá tudo, as contas, olha o que diz aqui, ó. As contas estão em conformidade, conforme as normas estatutárias e as leis vigentes. Rapaz, é uma sacanagem o que é feito com o Vasco da Gama. Essa última gestão aí, além de ter vendido o futebol do Vasco, essa gestão do Jorge Salgado, depreciou o nosso patrimônio, certo? Cara, o Vasco chegou ao ponto ali de ter ações da SAF penhoradas. O Vasco teve que entrar com um embargo de execução. O cara contratou um escritório de 3,5 milhões, 3,5 milhões de reais, que não conseguiram pagar. O que me chamou mais atenção aqui, nessa situação, que foi por unanimidade. Tá? Estão pedindo para essa palhaçada ser aprovada por unanimidade. E quem assina aqui, é bom a gente expor quem é que está assinando, é o João Marcos Amorim, que era o mesmo presidente do Conselho Fiscal da época do Jorge Salgado. Por que o Pedrinho colocou mesmo, né? O Luiz Carlos Dias e o membro aqui da oposição, o Pedro Strozenberg, por unanimidade. Por unanimidade. Tudo que o Salgado fez, excelente. Está tudo dentro das conformidades. Eu espero que, quando isso passar pelo Conselho Deliberativo, essas contas sejam reprovadas. Reprovadas. E de ontem para hoje, a gente não viu uma pessoa, quem é grudado aí em saco de político, deveria falar isso. A gente não viu uma pessoa desses 30 que entrou ali, da oposição, simplesmente se manifestando contra isso. A gente não viu. Agora, a sensação que a gente tem hoje no Vasco, gente, de impunidade. Venderam o nosso clube, roubaram o Vasco e as contas ainda vão ser aprovadas. Eu não sei o que falta a acontecer com o Vasco da Gama. E o Pedrinho tem que vir a público, Pedrinho, independentemente dos resultados de dentro de campo, você tem que vir a público, Pedrinho, e explicar por que demora 6 meses para o seu conselho fiscal aí simplesmente aprovar tudo. É muita sacanagem, irmão. E mais sacanagem ainda é de quem foi eleito para ser oposição, que não fala porra nenhuma. E o Vasco vai ficando na sangria. Fazer o quê? Esse assunto não dá audiência. Obrigado pela atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu.